Olá, eu sou Fernando Fonseca, Ferfon, e hoje eu vou falar sobre robôs assassinos. Não é nada futurístico de ficção científica, é simplesmente as armas dessa nova guerra. Hoje, nós tivemos o ataque de Israel ao Irã, o contra-ataque do Irã, e foi o dia da gente analisar quais são as novas tecnologias, muitas delas usando inteligência artificial. Então vamos analisar agora as armas que usam inteligência artificial para atingir o seu objetivo e quais as vantagens dessas armas e quais os riscos que elas trazem. É um vídeo curto, com uma introdução mesmo, só para apresentá-los a essas armas. Essas armas são chamadas de LAWS, ou Lethal Autonomous Weapon System, sistemas de armas autônomas letais. Essas armas, a gente tem um exemplo aqui de uma arma, uma metralhadora feita pela Samsung, a mesma que faz a sua televisão, seu celular. Ela fez em 2010, o SGR-A1, uma divisão da Samsung criou o SGR-A1 para ficar monitorando a DMZ. O que é a DMZ? É uma área entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, porque ela foi criada em 1953 para dar uma trégua na Guerra da Coreia. Oficialmente a Guerra da Coreia nunca acabou, mas existe uma trégua aí pelo menos 70 anos, né? E essa fronteira é monitorada do lado da Coreia do Sul por tecnologia, pela SGR-A1. No final do vídeo vou colocar um extra para vocês aí, com um vídeo mostrando a SGR-A1 funcionando, identificando a pessoa e tal. Isso nós estamos falando de uma tecnologia de 15 anos atrás, que ela foi criada pela Samsung junto com a Universidade lá da Coreia do Sul, e ela já está monitorando e cada vez coloca mais dessas metralhadoras na fronteira para detectar qualquer coisa e já conseguir responder rapidamente a qualquer tipo de invasão que venha da Coreia do Norte. Talvez você não sabia disso, né? Mas nós temos aí, como eu disse, os robôs estão entre nós e ele é um sentinela que faz muito bem esse trabalho. Mas esse é só um sistema autônomo que ele fica ali estático, identifica, rende a pessoa, atira se necessário. Tem muito mais coisas. Entra aí. Em 27 de novembro de 2020, o chamado pai do programa nuclear iraniano, né, o Mohsen Fakhrizadeh, coisa assim, esse cara ele foi assassinado dentro do carro dele por um robô. As pessoas, Israel nunca abriu como que funciona esse robô, se foi realmente e tal. É exatamente uma coisa que todo mundo identificou, a própria defesa iraniana identificou isso como um ataque de um robô. Uma caminhonete sem motorista, também uma caminhonete que dirigia autônoma. Eles, tudo guiado por satélite, por telecomunicações, a mais de 1.600 quilômetros do local. E nessa caminhonete tinha uma metralhadora. Essa metralhadora atingiu esse cientista, mas atingiu só ele. Em menos de um minuto, ela levantou, mirou, identificou a imagem dele, o rosto, atirou de forma letal, sem machucar nada a esposa dele que estava do lado, a centímetros dele. Então todos os tiros foram certeiros e pegaram somente o alvo. Essa é uma coisa que a gente vai ver nas próximas armas de Israel, que Israel usa a tecnologia muito para proteger as próprias pessoas. Eles têm um respeito muito grande, eles investem muito em tecnologia para proteger os próprios soldados, a vida dos soldados, e para ser objetivo, para causar o mínimo de dano colateral na guerra. Então eles pegaram ali o cientista, mas nenhuma bala pegou nem de raspão na esposa dele que estava do lado. Entenda isso como vantagem ou desvantagem. A gente vai estudar exatamente isso, né? A gente vai levar isso exatamente nesse caminho, né? Então a gente tinha a caminhonete e a metralhadora. Os detalhes, como eu falei, era um comando remoto via satélite com sistema de reconhecimento facial, ou seja, inteligência artificial fazendo o quê? Visão computacional. Aí que é o grande lance dessa arma, é a visão computacional. E uma autonomia decisória limitada, ou seja, se perdesse comunicação,
O sistema de inteligência artificial conseguia reconhecer o rosto que foi previamente gravado, conseguia ter uma autonomia para fugir, abortar a missão, mas dizem, especula-se, que o controle final ainda era do ser humano, de falar assim, encontrou, executa. Mas se o sistema todo foi criado para matar uma pessoa, acho que o mais provável que você tenha que criar autonomia no sistema é o seguinte: perdeu a comunicação, mata a pessoa e some, né? E toca a caminhonete, tanto que a gente não tem muitas informações sobre isso, né? Outra coisa, a guerra em Gaza. Israel tem sido extremamente preciso nos ataques com drones para poder eliminar o pessoal do Hamas sem conseguir fazer vítimas. Né? Assim, o objetivo é não fazer vítimas civis. Ele está tentando ao máximo, por mais que os terroristas usem as pessoas como escudo humano, está tentando ao máximo acertar somente os terroristas. Então essa guerra de Gaza ela tem essa característica de ser uma guerra que assim, os drones voam, coletam informações, você tem várias fontes de informação e a IA vai processando todas essas informações para tentar. A IA é o que? Ela é baseada em estatística. Então ela tenta estatisticamente verificar quem estava em tais lugares para tentar entender quem é, quem não é do Hamas, quem é prisioneiro, quem é refém. Então isso aí, onde que eles estão, onde que entra e sai gente, onde que eles estão realmente escondidos. Então essa guerra de Gaza tem sido assim, usado muitas ferramentas automatizadas, com grande volume de dados, muitos drones sobrevoando e coletando imagens para entender realmente aonde que é um hospital de verdade, onde que é um hospital com uma base terrorista, onde que é simplesmente uma casa, onde é uma casa que o pessoal se esconde. Então a guerra em Gaza também tem sido marcada por esses avanços de inteligência artificial. Então a gente vê aí novamente esse cuidado de vamos atacar especificamente isso. E isso a gente vê também na defesa da população no Iron Dome, que é uma parceria com os Estados Unidos. Nesse ponto eu acho interessante, por que os Estados Unidos investe tanto em Israel, né? Olha, Israel está constantemente em guerra, tem guerra nesse minuto, e o Iron Dome, por ser uma parceria, uma colaboração, quer dizer que os Estados Unidos pode colocar um Iron Dome nos Estados Unidos, mas ele pode antes testar esse escudo em Israel. Não que os Estados Unidos estejam fomentando uma guerra, mas ele sabe que Israel precisa disso, ele colabora, ele desenvolve a arma e ele consegue usar aquilo no futuro, numa guerra em território americano ou qualquer outro território aliado, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Então existem óbvios benefícios, né, para uma potência igual aos Estados Unidos em desenvolver uma parceria com Israel para esse Iron Dome, principalmente porque Israel, vocês têm visto até agora que Israel assim, domina muito a tecnologia. Muita tecnologia faz o caminho contrário, vem de Israel e domina o mundo, domina os Estados Unidos, né? A gente tem vários exemplos, como o Waze. O Waze, inclusive, que é um sistema de orientação de ruas, mas o Iron Dome, ele tem um sistema de orientação diversificado. Você pode ver nessa foto que os mísseis do Iron Dome eles fazem curva para interceptar. Mas primeiro, antes de disparar um míssil, que é caríssimo, ele analisa a rota daquele míssil que está chegando. Por exemplo, hoje o Irã atacou Israel, atacou Tel Aviv. O Irã não atacou igual Israel atacou as bases nucleares, as instalações nucleares e os cientistas. Eles atacaram no meio da cidade, eles atacaram mísseis no meio da população, no meio da capital, a região mais densamente populada de Israel. Mas mesmo assim, o Iron Dome conseguiu analisar a trajetória dos mísseis e entender aonde que ele ia cair. Se ele detectava que ia cair numa área não habitada, ele nem interceptava, deixava cair. Por quê? Porque tinha um outro para interceptar. Você não tem mísseis suficientes para interceptar todos, né? Então, essa inteligência artificial que ajuda a salvar vidas no caso da defesa, certo? Não estou colocando aqui, não quero entrar na questão da guerra, quero entrar na questão da genialidade dos sistemas. E a forma como a guerra é feita para tentar destruir ao máximo
uma guerra inteligente, no caso. Note a diferença entre os mísseis do Irã, que simplesmente eles miraram em Tel Aviv e... Quer dizer, miraram no centro militar de Tel Aviv, né, onde estão, mas realmente eles caíram. Os mísseis tiveram um desvio muito grande, eles atingiram, assim, eles estavam indo ali quase toda Tel Aviv, e o Iron Dome foi defendendo. Né? Então era uma coisa meio assim que você causa uma destruição muito grande para conseguir acertar um alvo militar. Um alvo militar que estava no meio de uma cidade densamente populosa. Então os mísseis que vieram, eles vieram meio sem... Eles não eram tão precisos, mas os que interceptaram eram. Então o caminho dessa guerra tecnológica é ser uma guerra de precisão. Os tanques Barak. O que é esses tanques? São os tanques, a quinta geração dos tanques de batalha de Israel. Certo? Então, assim, tem uma linha de tanques chamada Merkava, que significa carruagem em hebraico, né, que são os principais tanques da Força de Defesa de Israel. Esse cara, a quinta geração, é o Barak, que ele tem o quê? Ele tem a chamada proteção 360. É o escudo protetor 360. E ele consegue entender tudo, aonde ele está, aonde ele estará daqui a alguns segundos, quais são as ameaças que estão vindo, quais mísseis estão vindo em direção a ele, e interceptar isso. E proteger quem está dentro do tanque, principalmente, né? Então você tem a tecnologia capacete, a aquisição de alvos, rede. Então ele enxerga tudo que está ao redor e usa essa tecnologia para manter a integridade do tanque. Então ele tem várias armas que o tanque não é só aquele tanque, aquela carcaça de ferro que você sai atirando e ele resiste à porrada. Não, esse tanque Barak, ele intercepta os mísseis antes que eles cheguem no tanque. Isso aí protege inclusive a vida de quem está lá dentro. Então se vocês verem, por exemplo, hoje, o ataque de Israel ao Irã foi precedido por drones que comprometeram a defesa para que os caças chegassem, e todos os caças que foram ao Irã e fizeram ataque voltaram íntegros, sem nenhum dano para Israel. Nenhum piloto perdeu a vida nesse ataque. Várias pessoas no Irã perderam a vida, mas nenhum piloto israelense perdeu a vida nesse ataque. Por quê? É a tecnologia. Então, pode parecer desproporcional, mas também é desproporcional você ver o tamanho do Irã e o tamanho de Israel. Mas como é que um estado pequeno como Israel vai ganhar uma guerra contra um estado relativamente gigante, né, como é o Irã? Com muita tecnologia. Então hoje, esses robôs, essas armas robóticas, elas vão fazer toda a diferença, e a gente vai ver nos próximos dias o quê? A gente vai entender o quanto que estes robôs vão fazer diferença numa guerra. O que vai ganhar? A força bruta ou a tecnologia? Eu aposto na tecnologia. Tecnologia que hoje está em controle dos humanos. Mas existem várias questões éticas em relação a isso. Mesmo que eu tenha o meu estado, o Estado brasileiro, o Brasil, com drones, com munição para, no caso assim, as pessoas vêm falando aqui sobre as questões de operações policiais que sobem o morro, daí falam que matou pessoas inocentes e tal. Se você subir isso com drones, você já conhece, você tem toda a ficha, você tem um reconhecimento de todo mundo que tá, você reconhece as armas e você consegue efetivamente matar só pessoas que estão com armas, ou nem matar, desabilitar a pessoa. Você consegue dar um tiro mais preciso, que não seja letal, mas que a pessoa fique incapacitada de lutar. Por outro lado, existe a divisão entre o que é Estado, o que é governo. Nós temos o Estado brasileiro e nós temos o governo atual, o governo anterior e o próximo governo. Você não sabe como esse governo vai guiar esse Estado.
E você não sabe quem será o inimigo hoje, quem será o inimigo amanhã. Então, existem várias questões a serem discutidas e debatidas em relação a isso. Mas esse é só o primeiro vídeo no qual eu trouxe para vocês essas reflexões. Muito obrigado e acompanhem um pedacinho do vídeo sobre o sistema lá de defesa da Samsung, que inclusive vendeu já, não faz parte mais da Samsung, não é a Samsung que mantém essas armas, mas o sistema deles para defesa da Coreia do Sul, se defendendo da Coreia do Norte. Obrigado. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. 만감 암구어 통과되었습니다. 송가, 백두산, 한라산 비정상적인 안구어입니다.